Daniel capítulo 8, verso 1. Neste capítulo nós temos 4 elementos principais. Daniel 8, nós temos, primeiro, o carneiro, segundo, o bode, terceiro, o chifre pequeno, e quarto, nós temos a purificação do santuário, ou o juízo. Cada uma dessas 4 partes tem vários detalhes, mas essas são as 4 principais partes de Daniel 8. Então vamos abrir em Daniel 8:1. Diz assim: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar. Que ano é esse? 551 ou 550. Em que ano Belsazar começou a reinar, mais ou menos? 553, 552. Então, se aqui em Daniel 8 nós estamos no terceiro ano de seu reinado, estamos no ano 551 ou 550. E só um detalhe: quais foram os eventos entre os quais a visão de Daniel 7 ocorreu? Conversão de Nabucodonosor e a queda de Babilônia. Esse evento aqui está onde em tudo isso? Capítulo 4, capítulo 5. Então, se o livro de Daniel tivesse sido escrito em ordem cronológica, se ele fosse não dividido segundo sessões e sim por ordem cronológica, nós teríamos o quê? Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 5, Daniel 6, Daniel 9. Então, 7 e 8 estão entre 4 e 5 em termos de eventos. Daniel 7 e 8 estão entre 4 e 5. Então seria 4, 7, 8, 6, 9. Então nós estamos aqui no terceiro ano de Belsazar. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu-me, Daniel falando, uma visão a mim, Daniel, depois que me apareceu aquela no princípio. Ele está se referindo a qual visão aqui? A do capítulo 7. Ele recebeu a visão em capítulo 7. Agora ele fala: depois disso recebi outra visão. Por que será outra visão? Sendo que a história é a mesma. Para ampliar a visão, fazer um zoom e dar novos detalhes, uma nova compreensão. Daniel 8, a visão desse capítulo, ela é especial, até mesmo para nós como adventistas, porque a última parte da visão, ela é o pilar da nossa fé. É a profecia da qual a nossa igreja nasceu. Mas em Daniel 8, Deus ele aborda a visão de outra perspectiva. Em Daniel 7, o propósito de Deus foi mostrar a Daniel que um dia o reino terrestre passará, os reinos humanos, e Deus estabelecerá um reino eterno, o reino da glória. E os santos, apesar de tudo isso que vão sofrer, eles possuirão o reino. Então, capítulo 7 tem uma linguagem mais política. Escutem bem. Se você comparar capítulo 7 com capítulo 8, bem diferente, não em termos de história, mas em termos de perspectiva. Daniel 7, nós temos uma linguagem política. Em Daniel 8, nós temos linguagem religiosa. Em Daniel 7, nós vemos o povo de Deus como um reino.
Em Daniel 8 nós vamos ver como igreja. Em Daniel 7 você vê animais que representam os reinos. Mas em Daniel 8, apesar de ser animais que representam reinos, nós temos animais que são usados no santuário do culto religioso dos judeus. Outro detalhe importante que vocês precisam gravar. Por que nós temos em Daniel 4 profecias que relatam a história de Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal? Porque no livro de Daniel nós temos 4 profecias, em 2 Babilônia, mas nas 4 Medopérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal. Por quê? Estes poderes tiveram uma influência sobre o povo de Deus. De nada interessaria essa história para Daniel se essa história não tivesse relevância para a história do povo de Deus aqui na terra, dos dias de Daniel até o estabelecimento do reino da glória. De nada valeria essa informação para Daniel. Nada. Mas Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal tiveram um papel preponderante na história, no desenrolar da história da Igreja de Deus aqui na Terra. Por exemplo, Babilônia foi um instrumento que Deus usou para trazer o cativeiro, que foi o que Deus precisava fazer na época para fazer o seu propósito, para a sua igreja se cumprir. A sacudidura, Babilônia. Medopérsia foi o libertador do povo de Deus. A Grécia foi um instrumento que Satanás usou para despreparar a igreja para a vinda do Messias, através da educação falsa. Se você estudar a história dos judeus no período de Malaquias a João Batista, você descobrirá que a Grécia e seu sistema educacional foi o instrumento mais eficaz nas mãos de Satanás para despreparar a organização da Igreja de Deus para receber o Messias. Roma pagã foi um grande perseguidor do povo de Deus. E Roma papal, não sei nem como descrever em uma só palavra o que a Igreja Católica tem feito com a Igreja verdadeira. Lançou por terra a verdade, perseguiu, através de um sistema de educação falso, corrompeu a filosofia da Igreja, trouxe cativeiro espiritual às mentes. Irmãos, não temos como descrever em uma palavra. De todos os poderes mencionados no livro de Daniel, nenhum outro poder foi mais diabólico e mais usado por Satanás para destruir o propósito de Deus para a igreja do que a Igreja Católica. Não falamos contra as pessoas, porque Deus tem muitos de seus filhos dentro da Igreja Católica. Mas o sistema católico é um sistema diabólico que foi fundado por Satanás e que tem sua inspiração do trono de Satanás. E toda a base filosófica desse sistema está fundamentado nos princípios do inimigo de Deus. E a irmã White deixa bem claro que esse poder, embora pareça ter mudado, não mudou. Mas onde não tem poder, ele se adapta, se conforma, se submete, mas conceda este poder a mesma autoridade que teve na Idade Média, e você virá coisas piores. Irmã White, em outras palavras, diz isso no Grande Conflito. Então, toda essa história só tem relevância para Daniel e para eu e você, porque são história, é história de poderes
que impactaram o progresso da igreja aqui na Terra. Daniel capítulo 8, então, versículo 2. E vi na visão, e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidadela de Suzã. Suzã ficava para o lado oriente de Babilônia. E Medo-Pérsia veio desse lado para conquistar Babilônia, do oriente. Então, se você olhar no mapa antigo, você vai ver Suzã para o lado oriente, o sudeste de Babilônia. Então, mais ainda distante de Palestina. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu quando? Por último. Agora, se nós olharmos no verso 20, nós temos a interpretação. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Média e Pérsia. Então esses 2 chifres do carneiro representam os reis da Média e da Pérsia. Qual era mais alto primeiro? A Média. Quem era o rei da Média quando Babilônia foi conquistado? Dario. E quem era o rei da Pérsia quando Babilônia foi conquistada? Ciro. E quais são os anos do domínio universal dessa nação, desse poder? 539 a 331. Agora, qual era a relação familiar entre Dario e Ciro? Quem era tio? Dario era tio de Ciro. Então, quando Medo-Pérsia conquistou Babilônia, por respeito, Ciro concedeu ao trono ao seu tio Dário. Inclusive, no livro de Daniel, quem é rei? Soberano. Quem é o rei absoluto? Dario. Dario morreu, mais ou menos, no ano 537. Então, Ciro assumiu o trono. E desde então, Pérsia foi o poder mais alto dos 2. Por isso aqui no verso 3 fala que um chifre era mais alto que o outro e o mais alto subiu por último. Ciro, rei da Pérsia, no ano 536, foi usado por Deus para fazer o primeiro decreto, liberando o povo de Deus a voltar a Jerusalém para restabelecer a nação judaica. 536. Primeiro ano de Ciro. Olha bem, em que ano foram levados cativos para a Babilônia os judeus? 606. Façamos a matemática. 606, 536 dá o quê? 70 anos. Compare isso com Jeremias 25. É justamente o que o profeta Jeremias havia falado. 70 anos, o povo de Deus ficaria como cativeiro babilônico. Verso 4. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Se ele dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, ele vinha de onde? Do Oriente. Então, se você comparar isso geograficamente, com a história e com os mapas, você vai ver Medo-Pérsia se encaixa perfeitamente com essa descrição. E nenhum dos animais lhe podia resistir,
nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. É importante considerar que diz sobre o carneiro que ele se engrandecia. Bode, verso 5. E estando eu considerando, eis que um bode vinha de onde? Do ocidente. É interessante. Macedônia fica ao lado ocidente de Palestina, certo? Então, aqui, quando fala vem de Oriente, vem do Ocidente, é relacionado a algum ponto específico, certo? Qual ponto específico seria isso? Qual seria o ponto de referência para nós determinarmos o que é Oriente, o que é Ocidente? Palestina. Sempre quando você vê uma descrição de alguém vindo de um canto, isso é relacionado ao povo de Deus. Então, Macedônia ou Grécia vinha do Ocidente. Se nós estivéssemos na Europa, Macedônia ou Grécia estaria vindo do Oriente ou do Ocidente? Oriente. Por quê? Macedônia está aqui e a Inglaterra está aqui e Palestina está aqui. Então, se eu falo o bode veio do Ocidente, isso é relativo à minha localidade. Se eu estou na Inglaterra, Alexandre o Grande jamais poderia vir do Ocidente. Mas agora, se eu estou na Palestina, aí ele está vindo de onde? Do Ocidente. Vamos então para o versículo 5. O bode vinha do Ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Quando um bode não toca no chão, é porque ele está o quê? Então é rapidez, né? E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. Verso 21 nos traz a interpretação. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei, Alexandre o Grande. Verso 6. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E vi-o chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu de que forma? Ele se engrandeceu sobremaneira. O que é mais enfatizado? Se engrandecia ou se engrandeceu sobremaneira? O que vocês acham? Segundo, o carneiro se engrandeceu. O bode se engrandeceu o quê? Sobremaneira. Então você vê aqui um poder que teria um território mais abrangente, mais vasto, uma conquista mais ampla. Isso é importante quando nós chegarmos no chifre pequeno. Muito importante. Muito importante mesmo. Verso 8, continua dizendo: mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. Quem era o grande chifre? Alexandre o Grande. Depois de 10 anos, no ano 323, segundo a história, ele morreu. Sua juventude ainda, ele tinha por volta de 33 anos. 323, a morte de Alexandre o Grande.
O que acontece depois que ele morre? E no seu lugar subiram outros 4 também insígnes para os 4 ventos do céu. Agora, aqui está a grande controvérsia, no verso 9. No verso 8 nós vimos que Alexandre morreu, 4 generais, 4 chifres surgiram. Aí no verso 9 fala, e de um deles saiu um chifre pequeno, um deles. Agora, a interpretação católica, a interpretação jesuíta, a interpretação evangélica hoje, dos evangélicos que estudam a profecia, é que no verso 9 nós temos uma descrição de um homem que surgiu de um dos 4 reinos ou divisões da Grécia, chamado Antíoco Epifânio, que era um rei macedônio. E diz que de um deles, segundo essa interpretação, de um dos 4 chifres. É como se esse chifre pequeno do verso 9 não tivesse nada a ver com Roma, e sim com Antíoco Epifânio, que foi um homem que degradou o culto judeu e que realmente vinha de um dos 4, Seleuco, Ptolomeu, Cassandro e Lisímaco. Realmente, historicamente falando, Antíoco Epifânio saiu de um dos 4. Só que a tradição nossa, interpretação histórica, e a mais coerente com a Bíblia e com a história secular, é que de um deles, de um dos 4 ventos, não de um dos 4 chifres. Vocês estão acompanhando? Verso 9. E de um deles, de um dos 4 ventos, saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Nós sempre tivemos a compreensão de que esse chifre pequeno representa Roma, que se estendeu e cresceu para o sul, para o oriente, e aí que está o ponto de referência. E a terra o quê? A terra formosa. Se esse chifre representa Roma, se você vê o que está justamente para o sudeste de Itália, a Palestina. Então ele se engrandeceu para o oriente, para o sul e para a terra formosa. Então este é o ponto de referência, a terra formosa. Então, se está vindo do oriente, está vindo do oriente para, em direção à terra formosa. Porque Daniel, ele era judeu. Ali estava o foco das preocupações e atenções do profeta Daniel, naquela localidade do mundo, a terra formosa. Depois, quando nós chegarmos em Daniel 11, nós vamos provar biblicamente que a terra formosa é Palestina e representa o povo de Deus. Quando você vê aqui terra formosa, Daniel não estava falando sobre terra, ele estava falando sobre um povo. Estava falando que esse chifre pequeno se engrandeceu, se estendeu para o oriente, para o sul e em direção à igreja, ao povo de Deus. Esse é o ponto que Daniel está enfatizando. Agora, muitos, inclusive homens teólogos adventistas, aplicam o chifre pequeno para Antíoco Epifânio.
E até agora tudo bem, poderia ser Antíoco Epifânio, porque Antíoco Epifânio também veio para o Oriente, para o Sul, e ele foi à terra gloriosa, inclusive profanou a adoração santa no santuário. Mas por que não pode ser Antíoco Epifânio? Verso 10. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e a alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Agora nós temos descrições desse chifre pequeno que não daria tão certo aplicar a Antíoco Epifânio, que veio, fez algum estrago, mas passou e não teve um efeito tão devastador e prolongado. Diz assim no verso 11: e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Vamos voltar para o verso 9. Agora eu vou fazer uma explicação bem demorada do verso 9 a 13. O chifre pequeno começa a ser abordado no verso 9. Representa Roma em duas fases, pagã e papal. Nós vamos entrar agora em um campo de análise que até hoje em nossa igreja não houve acordo unânime. Isso entre conservadores e liberais, obra organizada, de sustento próprio, não tem acordo. Então eu vou apresentar para os irmãos o meu posicionamento. Não é nenhuma posição sensacional que é isolada e que só um ou dois pensa. Não vou fazer isso. Eu vou explicar para vocês os posicionamentos principais. Primeiro, o chifre pequeno sendo Roma, não há muito debate dentro da nossa igreja quanto a essa realidade. A própria lição da escola sabatina, há alguns tempos atrás, colocou o chifre pequeno de Daniel 8 como Roma. Então, essa é a posição oficial da igreja. Alguns teólogos liberais de algumas das nossas faculdades podem até colocar o chifre pequeno como sendo Antíoco Epifânio. Desmond Ford, na década de 70, desestruturou todo o nosso pensamento de Daniel 8, ou tentou pelo menos, trazendo uma aplicação muito contrária à interpretação histórica da igreja de Daniel 8, e ele fez uma elaboração, até mesmo para sustentar suas ideias falsas sobre o santuário, colocou o chifre pequeno como Antíoco Epifânio. Mas, de forma geral, não há muito debate na nossa igreja hoje em relação a isso. É Roma. Só que existe sim um debate. Ou versos 9 a 12 estão se referindo, porque nós temos 4 versículos, 9 a 12, que falam sobre o chifre pequeno. Então, alguns dizem que versos 9 a 12, todos esses versos falam sobre Roma nas duas fases, pagã e papal. Outro posicionamento é que versos 9 e 10 fala sobre Roma pagã, verso 11 e 12, Roma papal.
Um lado diz, verso 9, 10, 11, 12, todos esses versículos se referem a Roma em ambas as fases. Por exemplo, Daniel 8, 10. E se engrandeceu até contra o exército do céu. Isso se aplica a Roma pagã, porque Roma pagã perseguiu o povo de Deus e matou o Filho de Deus. E também se aplica a Roma papal, porque Roma papal perseguiu o povo de Deus e também se engrandeceu contra o próprio Cristo. Não literalmente colocando-o na cruz, mas tomando seu lugar como intercessor, mediador, etc. O outro lado diz não. Verso 9 e 10 está falando especificamente sobre Roma pagã, mas a partir do verso 11 e 12, Roma papal. Eu, particularmente, vejo que verso 9 e 10, Roma pagã. Verso 11 é uma transição para Roma papal. Verso 11 e 12, então, se refere a Roma papal. Ok? Então, com isso, eu entendo da seguinte forma. Verso 9. E de um deles, um dos 4 ventos, saiu um chifre pequeno. Então, o chifre pequeno não saiu de uma das 4 divisões da Grécia, mas saiu de um dos 4 ventos. Muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente, para a terra formosa. Isso se refere a Roma pagã, que surgiu do ocidente, lá do lado onde hoje está a Europa. E ele cresceu muito para o oriente, para o sul e para a terra formosa. Se você nunca ouviu essa expressão, se refere a território que Deus deu a Abraão e seus filhos. No caso, no livro de Daniel, se refere à igreja. Roma pagã é quem se estabeleceu dentro da igreja. Nos dias de Cristo, qual era o poder que dominava a Palestina? Roma pagã. Verso 10 descreve as atividades de Roma pagã dentro desse período. E se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. O exército do céu sendo a igreja. Roma pagã foi um poder perseguidor do povo de Deus. Mas no verso 11, fala que o chifre pequeno se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Agora, no caso, seria uma transição para a fase papal de Roma. Agora não era apenas um ataque contra a igreja de perseguição, mas seria agora uma ação de substituir o próprio Cristo aqui na terra e atrair a adoração a Ele. E por Ele foi tirado o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. O lugar do santuário do sacrifício contínuo. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Muito bem, agora o próximo conflito. Este é bem ardente dentro da igreja, sempre foi. A irmã White fala que não deve ser um conflito. Nos dias dela foi. Então, ela interveio e disse, olha, isso não deve dividir a igreja. Mas o conflito está relacionado com o contínuo. O contínuo que começa a ser mencionado no verso 11. Ele é mencionado no capítulo 11 de Daniel e capítulo 12 também. O contínuo, ou sacrifício contínuo. Primeiro, vamos ler o que Ellen White fala
no livro Primeiros Escritos, página 74. Não são minhas palavras, são a delas. Então, entenda isso como uma autoridade inspirada. Vi então, em relação ao contínuo, ela citando Daniel 8:12, que a palavra, qual palavra? Sacrifício foi o quê? Suprida pela sabedoria humana. E não pertence ao quê? Ao texto. E que o Senhor deu a visão correta àqueles a quem deu alto clamor da hora do juízo. Primeiro, se você tem o costume de marcar sua Bíblia, você pode, que isso é o que veio da irmã White, apenas colocar uma linha na palavra sacrifício. Não pertence ao texto. Está inclusive na sua Bíblia em itálico, vocês estão vendo? Quando uma palavra está em itálico é porque ela foi adicionada por homens que traduziram a Bíblia do hebraico ou do grego para o nosso português. Então, segundo a irmã White, a palavra sacrifício ela não pertence ao texto. Então, quando você lê o verso 11, você deve ler da seguinte forma: e o chifre pequeno, Roma papal, se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o quê? O contínuo, não o sacrifício contínuo, só o contínuo. Agora, hoje, e desde o século XIX, o grande conflito, o grande debate é o seguinte: o contínuo representa o quê? Três coisas. Sempre foi um conflito. Qual das três coisas? A primeira, só os teólogos liberais da alta crítica que querem desfazer a nossa interpretação histórica da profecia, dizem que o contínuo representa os serviços do santuário em Jerusalém. Desmond Ford falava isso com muita eloquência e explicava com muitos bons argumentos. E se o contínuo representa os serviços do santuário em Jerusalém literal, quem tirou o contínuo? Antíoco Epifânio. Então o pequeno chifre é Antíoco Epifânio, que interrompeu os serviços do templo em Jerusalém no ano 167 até o ano 164. Então, os que dizem que o contínuo representa os serviços do santuário literal antes da destruição de Jerusalém, dizem que Antíoco Epifânio é o chifre pequeno. Outra classe que ainda mantém que o chifre pequeno é Roma pagã, mas ainda quer dizer que o contínuo é os sacrifícios literais de Jerusalém, dizem que essa profecia se cumpriu no ano 70, quando os exércitos de Roma destruíram Jerusalém e assim interromperam os serviços religiosos dos judeus. Então esse é o primeiro posicionamento, que o contínuo representa os serviços do santuário em Jerusalém. Isso hoje não tem muita influência na nossa igreja, a não ser por um ou outro que talvez conseguiu seu mestrado ou doutorado em uma universidade evangélica ou católica, querem trazer esse vinho de Babilônia para dentro dos nossos seminários. Mas, fora disso, muito raro você ouvir um pastor ou um teólogo adventista, principalmente aqui no Brasil, não acontece, dizer que o contínuo representa Jerusalém e os serviços do santuário literal. Agora, os dois posicionamentos que sempre tiveram muita influência desde o século XIX, um diz que o contínuo é o paganismo, outro lado diz que o contínuo é o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial. E
nos dias da irmã White, isso foi uma grande controvérsia. E ela se levantou e disse, primeiro, não usem os meus escritos para interpretar o que é o contínuo, porque ela não declarou, justamente para evitar que o debate crescesse, porque não valeria a pena a igreja se dividir sobre o contínuo. Sobre justiça pela fé, sim. Sobre o sábado, sim. Sobre a profecia de 2.300 talas de manhã, sim. Juízo investigativo, sim. Mas sobre o contínuo, gente, por favor. Se hoje alguém não concordar comigo sobre o que eu falar sobre o contínuo, não tem problema. Porque nós temos a palavra da irmã White que fala que não deve dividir nem a igreja, nem a instituição e nem os irmãos. Não é um ponto de salvação. Existem ensinamentos bíblicos que, se você tiver uma compreensão errada, pode alterar a sua salvação. Como saúde, sábado, sinal da besta, juízo investigativo, segunda vinda de Cristo, são pontos de salvação. Ninguém pode me dizer que saúde não é ponto de salvação. É ponto de salvação. Sábado é ponto de salvação. Mas, como você entende o contínuo, vamos supor que um lado estava certo, outro estava errado, que com certeza não tem uma interpretação dupla lá no céu. Se chegasse lá com o Espírito de Cristo, vão dizer, poxa, que bom, agora eu tenho a compreensão certa. Mas a compreensão errada não poderia impedir que alguém chegasse no céu. Então não é um ponto de salvação. A irmã White mesma, eu não trouxe a citação onde ela fala isso, mas está em Mensagens Escolhidas. Só você entrar no CD-ROM e colocar contínuo. Você vai ver o que ela fala. Ela deixa bem claro. Não deveria dividir a igreja. Inclusive, o próprio comentário bíblico adventista apresenta os dois posicionamentos como possibilidade. Então, eu vou apresentar para os irmãos o que eu entendo do contínuo e vou explicar o porquê. Sendo justo, eu quero dizer que os que dizem e argumentam para o outro lado têm boas argumentações. Eu compreendo que o contínuo representa o paganismo e não o ministério sacerdotal de Cristo. Mas quem fala que é o ministério sacerdotal de Cristo tem bons argumentos. Só que ao estudar eu vejo melhores argumentos apontando para o paganismo. Deixa eu dar alguns argumentos. Por exemplo, aquele quadro ali na parede, ele foi desenvolvido e elaborado no ano 1850. A irmã White, ela fala que Deus deu a correta visão àqueles que deram a mensagem do alto clamor, o clamor da meia-noite do juízo, antes de 1844. Se você lê Tiago White, Urias Smith, João Andrews, João Loughborough e outros pioneiros que estabeleceram a nossa igreja, todos unanimemente compreendiam que o contínuo era o paganismo. Naquele quadro, nós temos ali na coluna do meio os animais de Daniel 8 e a visão de Daniel 8. E bem ali, onde menciona o contínuo, no quadro está bem claro. Paganismo sendo retirado para que o poder papal se estabelecesse. Mas isso não deveria ser o argumento que vocês deveriam levar em consideração, pelo menos não os principais, porque nós deveríamos analisar verso por verso e ver a coerência do argumento. Então vamos lá. Versículo 11. Entrando agora no chifre pequeno, na fase papal. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, Jesus. E por ele, o chifre pequeno, o poder papal, foi tirado o quê?
o contínuo. E o lugar do seu santuário. O santuário de quem? Do contínuo. Foi lançado por terra. Agora, com certeza, você talvez sempre entendeu que é o santuário de Cristo que foi lançado por terra pelo chifre pequeno. Sim ou não? Os nossos pioneiros diziam assim: o santuário do paganismo foi lançado por terra, para que agora um novo sistema de adoração fosse erguido. Os nossos pioneiros compreendiam da seguinte forma, que Satanás, durante toda a história da raça humana, sempre teve aqui na Terra uma contrafação do culto verdadeiro. Lá no Éden, depois que Adão e sua esposa e seus filhos começaram a se multiplicar, Deus estabeleceu a adoração verdadeira, que estava fundamentada em sacrifícios. Depois veio o tabernáculo, depois o templo de Salomão, depois o templo de Zorobabel. Todo o Velho Testamento nós temos um sistema de adoração, que era o sistema de adoração dos patriarcas, dos judeus. Satanás, ele tinha uma contrafação sempre, durante toda a história do culto verdadeiro. Qual era essa contrafação? O paganismo. Sempre Satanás, ele busca a coisa mais parecida ao verdadeiro para enganar o povo de Deus, não é certo? O paganismo foi a religião oficial do Egito, da Síria, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. O paganismo era a religião paralela com o culto verdadeiro dos patriarcas e do povo de Israel. Mas quando Jesus veio, ele aboliu o quê? Os sacrifícios. E agora, o paganismo não serviria mais como um meio de enganar o povo de Deus. O povo de Deus não era mais os judeus, eram os cristãos. Os cristãos não sacrificavam. Então, primeiro, Satanás tentou destruir a igreja cristã através da perseguição por parte de Roma. Mas a perseguição não deu certo, mais que se matava na fogueira e nos estádios pelos leões os cristãos, o sangue dos cristãos era como semente que brotava e a igreja se multiplicava. Perseguição não resolveu. Então Satanás, ele pensou, bom, o paganismo não serve mais como uma religião para enganar a igreja de Deus. A perseguição só causa a multiplicação de seus membros. O que eu posso fazer para destruir a igreja? O paganismo não resolve. Perseguição não resolve. A igreja católica, o poder papal. Então, em toda a história da raça humana, aqui na Terra, sempre houve uma religião falsa. Na dispensação judaica e nos dias do patriarcas, era o quê? O paganismo. Mas na dispensação cristã, qual seria a contrafação da religião verdadeira? O poder papal. Então você tem 2 santuários na Bíblia. Lá em Daniel 1, quantos santuários nós temos? Lá em Daniel 1, capítulo 1, quantos santuários? Vamos segurar o dedo em Daniel 8 e vamos para Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1 e versículo 2. E o Senhor entregou nas suas mãos, nas mãos de quem? De Nabucodonosor a Jeoiaquim,
rei de Judá. E uma parte dos utensílios da casa de Deus. Isso é o quê? A casa de Deus é o quê? O santuário. E ele os levou para a terra de Siná, Babilônia, para a casa do seu Deus. Isso é o quê? O santuário. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Nós temos quantos santuários aqui no livro de Daniel? 2. O santuário verdadeiro e o santuário falso. Ou seja, a adoração verdadeira, a adoração falsa. Existe um santuário pagão na Bíblia? Sim, com certeza. Então em Daniel 8, verso 11, veja bem, Daniel 8, 11, e se engrandeceu, chifre pequeno, o poder papal, ele se engrandeceu até contra o príncipe do exército, tomou o lugar de Cristo como mediador, intercessor, e por ele foi tirado o contínuo, o santuário pagão, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, ou seja, o paganismo foi lançado por terra para que o poder papal se erguesse. Poderia o poder papal se levantar junto com o paganismo? O catolicismo poderia ser a religião predominante do Império Romano, ao mesmo tempo que a religião pagã, sim ou não? Não poderia. Agora, é interessante comparar Daniel 8:11 com 2 de Tessalonicenses 2. Vamos abrir. E esse era o texto que os nossos pioneiros usavam para interpretar o contínuo de Daniel 8. 2 de Tessalonicenses 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, Jesus não voltará sem que antes venha o quê? A apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Por favor, Paulo está se referindo a quê? Ou quem aqui? O papado. A apostasia, o homem do pecado e o filho da perdição. Verso 4. Se você tem dúvida se é o papado ou não, é só comparar o verso 4 com o chifre pequeno de Daniel 7 e Daniel 8. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? O que Paulo disse? Paulo, ele ensinava essas coisas para os irmãos de Tessalônica, quando ele estava com eles? Sabe que Paulo dava estudos bíblicos sobre o livro de Daniel? Que no verso 4 parece que ele está citando Daniel 7. Só você comparar os textos para ver a semelhança, a similaridade entre a linguagem de Daniel 7 e a linguagem de Paulo em 2 de Tessalonicenses 2. Aí ele fala, eu te dizia isso quando eu estava com vocês. Verso 6 é o interessante. E agora vós sabeis o que o detém. O que é detém ou deter? Restringir ou impedir. Então, aqui Paulo fala, agora vocês sabem o que o se refere a quem? Ao homem do pecado, ao filho da perdição. Paulo está dizendo, vocês sabem quem está detendo, impedindo que venha o homem do pecado, o filho da perdição. Verso 6. Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Quem vai ser manifestado? Quem vai se manifestar? O catolicismo. Mas em seu próprio quê? Tempo. E por que ele não podia se manifestar nos dias de Paulo? Porque algo estava o impedindo.
verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja o quê? Tirado. Mesma palavra de Daniel 8. Tirado. Segundo Paulo, por que o catolicismo ainda não podia surgir nos dias de Paulo? Porque algum poder estava impedindo. Não tem outro. O paganismo não podia coexistir junto com o poder papal. Pelo menos não oficialmente. Nós sabemos que a Igreja Católica é o paganismo que? Batizado. Só que, como religião oficial, você não pode ter duas. Você não pode ser budista e nem muçulmano ao mesmo tempo. Você tem que ter uma religião oficial. O Império Romano tinha como religião oficial qual nos dias de Jesus? Qual era a religião oficial de Roma? O paganismo. O paganismo via o cristianismo como uma ameaça. No quarto século, Constantino, ele não queria mais que houvesse essa divisão. Então ele buscou o meio de unir o seu reino. Eu não quero mais. E ele mesmo teve uma experiência baseada na superstição. Ele aceitou o cristianismo. Ele disse, nós vamos unir o cristianismo e o paganismo, vamos fazer uma religião. Essa religião se manifestou na apostasia da qual Paulo descreveu. Então, o que estava detendo, que precisava ser retirado nos dias de Paulo para que o catolicismo se manifestasse? O quê? O paganismo. Baseado nisso, os nossos pioneiros concluíram que o contínuo não é o ministério sacerdotal de Cristo, e sim o paganismo. Vamos voltar para Daniel 8, verso 11. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo paganismo. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra, ou seja, o sistema de adoração do paganismo foi lançado por terra, não tinha mais utilidade. Até o dia de hoje, o paganismo, apesar de ainda existir, no Brasil ainda existe. A macumba é uma forma de paganismo moderno, mas que influência tem a macumba? Olhar para o nosso próprio país. Porcentagem de católicos, mais de 80%. Não chega nem a 1% o paganismo no Brasil. A não ser que você considere o catolicismo, o paganismo, eu considero, mas não oficial. Ou seja, é diferente. O catolicismo é o paganismo cristão. Então, o verso 12 também, para mim, desqualifica o contínuo ser o ministério sacerdotal de Cristo. Por quê? Diz assim, e um exército foi dado contra o contínuo. Nós sabemos que Clovis, que era da tribo dos francos, poderoso Clovis, no ano 496, ele se batizou na Igreja Católica, se tornou católico. Clovis, que era poderoso, poderosíssimo, ele fez um pacto, que agora ele iria guerrear em favor da Igreja Católica. Nós sabemos que um exército foi dado ao chifre pequeno. O chifre pequeno não é só um poder religioso, é um poder político religioso. Uma união de Estado com Igreja. E Clovis era um dos mais poderosos guerreiros da Igreja Católica. Vocês agora me falam, teria mais lógica dizer que Clovis fez conquistas em suas guerras contra o paganismo ou contra Cristo no santuário celestial? Ou seja, se você vê o contínuo sendo Jesus no ministério sacerdotal do santuário celestial, como é que você explica Daniel 8:12? E um exército foi dado contra o contínuo. Alguém consegue me explicar? Para mim esse é o maior buraco
da explicação, da interpretação que o contínuo é o ministério sacerdotal de Cristo. Porque um exército foi dado ao chifre pequeno contra o contínuo. Então eu acho que até a interpretação de Antíoco Epifânio ganha dos nossos modernos teólogos. Quanto ao verso 12, um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. Mas sim, Clovis, ele ajudou o catolicismo a se erguer aqui na terra como um poder supremo. E ele ajudou a eliminar os professos pagãos através da força humana, através do poder político.